Acho que a gente precisa de um tipo de raio de plasma para não ter que usar pneus e daí construir um hovercraft. A gente está trabalhando no primeiro carro conceito de produção em série da Kindig Design. É isso aí, vamos nessa! Ele é novinho, mas a gente vai ter que cortar. O que a gente não quer é construir um carro, fazer moldes em cima dele e depois acabar descobrindo que ele estava todo torto. E aí todas as cópias dele iam sair desse jeito. Uou! Eu gosto de esmagar os dedos dele, esmagar os dedos dele. E o que é que eu vou fazer com esse cara? Bonito. Customizado. Meu nome é Dave Kindig. Projetar e construir carros customizados é a minha paixão. Com os melhores mecânicos, técnicos e profissionais do mercado, qualidade é o nosso objetivo. Nós fazemos carros irados. Carros irados. Eu sempre quis fabricar um carro exclusivo e produzir ele em série para alguns clientes muito especiais. Um exemplo perfeito seria o primeiro modelo do Corvette, o 1953. Eu sempre fui um grande fã desse carro, mas dando meu toque pessoal nesse modelo, eu acho que eu posso tornar ele ainda mais espetacular. O meu plano de hoje é tentar criar um Corvette clássico, moderno, mas com um estilo retrô. O primeiro ano de fabricação dele foi em 1953. E esse estilo de carroceria é o meu favorito, porque ele tem um DNA europeu muito forte. Ele tem um farol em domo e essas curvas externas também. Ele tem uma aparência muito legal. E eu já tenho uma ideia de como eu vou fazer para melhorar. Se você observar a altura da carroceria, vai perceber que ela é maior na dianteira do que na traseira. E um outro problema comum nesse carro e que eu vou tentar resolver é que se você tem mais do que 1,65 m de altura, você não consegue dirigir. Então, para resolver essas duas coisas, eu vou tirar aqui 8 centímetros de altura da dianteira e também aumentar o tamanho das rodas. Além disso, eu estou pensando em subir as caixas de roda na carroceria. Outra coisa que eu quero fazer vai ser abrir o interior do carro. Eu acho que se eu aumentar o tamanho da porta, mas não a distância entre eixos, em 8 ou 10 centímetros, isso já vai fazer uma diferença. Aí uma pessoa de tamanho normal vai caber dentro do carro. E agora, crianças, é hora da tesoura mágica do tio Dave entrar em ação. Olha só. Agora ficou legal. Eu acho que eu já posso fazer o meu desenho, hein? A combinação de cores para esse Corvette vai ter mais a função de destacar as linhas do carro. É só uma ideia rápida para mostrar bem a carroceria dele. Eu estou gostando muito do que eu estou vendo. Basicamente, esse desenho já dá uma ótima ideia. E eu acho que ele ficou bem legal. E mais do que isso, eu estou convencido de que ele vai ser um ótimo carro. Eu acho que agora eu vou chamar o meu amigo Jerry, da Corvette Image, para ele me conseguir umas peças. E aí a gente vai juntar tudo e começar a criar essa máquina. Eu gostei, hein? Esse carro vai ser uma ótima mistura de antigo e novo ou de moderno e clássico. E o resultado disso vai ser o primeiro carro com a marca da Kindig Design. Um carro irado de verdade, tá bom? Vamos lá. Esse é um Corvette 1953, mas eu movi muitas coisas do lugar aqui. Eu tava inspirado, gente. Eu acho que vai ser um carro muito bacana. Lembra da última vez que você estava inspirado? Lembro, claro. Foi da hora. Eu lembro, deu um bocado de trabalho. Ele deu um bocado de trabalho pra gente aquela vez. Mas lembram do que eu sempre falo? Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo e aí não seria legal, não é? Eu sei. Tem uma carroceria chegando. Mas eu quero construir mais que um exemplar. Por isso, esse vai ser o primeiro carro. A gente vai cortar, fazer todas as modificações até deixar ele perfeito. Aí vamos fazer moldes dele e depois fabricar as cópias. Tá pensando em fabricar quantos? Bom, eu já tenho 2 pessoas interessadas em comprar os 2 primeiros. Por isso, eu acho que eu vou ficar com o número 3. Vão ser 3 para começar. Eu acho que fazer um carro conceito a partir de um C1 ou um C1S é incrível. Mas a gente tem tempo para fazer isso agora? Não. Parece que isso vai dar trabalho. Parece até que ele quer que a gente construa um carro. Eu realmente gostei da ideia de criar um carro conceito Kindig. Algo totalmente customizado. Um carro que não existe hoje, algo que só nós fazemos, apesar de já fazermos carros incríveis. Então acho que é uma evolução lógica. Eu tava pensando agora nos faróis do Mini Cooper. A gente tem um par deles jogados aqui na oficina. Poderia testar com eles, vamos ver se dá certo. É mais comprido aqui? Não, eu tô tirando 8 centímetros daqui. E eu fiz um corte em cunha no carro todo.
Isso vai baixar a seção traseira e o nariz também. Mesmo assim, eu tô mantendo a altura de fábrica da dianteira. E falando do interior dele, porque esses carros não são grandes. Alguém do tamanho normal como eu cabe ali ou só Seu serve pra trouxa. alguém do seu tamanho? Você só tem uns 5 centímetros a mais do que eu. Tá, tanto faz. O meu ponto aqui é que a gente vai abrir a cabine dele. Eu tô calculando. Vamos ter uma ideia melhor mais tarde, mas eu tô pensando em 10 centímetros de aumento Sei. na cabine. Como 62. Exatamente, mas ele tinha as portas muito pequenas e bastante espaço aqui atrás. O que eu fiz foi aumentar as portas e deixá-las proporcionais ao carro. Foi isso que eu fiz. Ok. Você tá entendendo? Eu nunca ouvi falar de outra oficina de hot rods fazendo um carro conceito e botando ele em produção, fabricando vários deles. Então, isso já é uma coisa única nessa situação. Que tipo de motor você tá pensando? Vai oferecer várias Basicamente, o opções? céu é o limite. Monte A o gente seu pode carro. fazer com o que quiser. Monte o seu carro, escolha o seu motor. É, e cada um vai ser único, cores customizadas. A gente pode criar temas pro exterior e pro interior. E quando você começa a fabricar o primeiro, o segundo tá logo ali. E depois que você faz os 2 primeiros, o terceiro praticamente se faz sozinho. Não é esse que o Dave quer, o terceiro? É verdade, eu não tinha Você pode pensado. construir ele sozinho. É, eu vou ficar com o Ele melhor. praticamente se faz sozinho. Quer saber? Vamos começar do zero com esse Corvette. A gente precisa de uma base perfeita. E é por isso que a Roadster Shop está construindo um chassi pra gente. Um chassi spec, para ser exato. O bacana do chassi spec da Roadster Shop é que ele foi projetado para servir no modelo do Corvette C1, que é a primeira série. E da mesma forma que qualquer carro feito pela Kindig, ele é uma mistura do antigo e do novo. Por isso é um Corvette C1 de 1953, mas com uma suspensão moderna de um Corvette C7 do começo dos anos 2000. Nada mal, fala aí. Beleza, Rob, vamos deixar ele aqui por enquanto. Esse é o novo chassi spec do C1. O que ele tem de bacana é essa suspensão do C7. Manga de eixo dianteira e traseira, bandejas, tudo isso aqui saiu de um Corvette C7. Tudo de fábrica, tudo muito legal. Outra coisa boa é que a gente se livrou do transeixo e agora ele tem uma seção central normal. Isso é basicamente um Dayna 60. Ele é bonito. Kev, o que você acha dessa coisa? É um lixo. Ah, para com isso não é nenhuma Kombi. Você não pode reclamar. Hoje é dia de pagamento, Kevin. Com isso, eles já podem começar a construir o protótipo para o novo Corvette 56 da Kindig. É isso aí, vamos nessa! Para construir um Corvette 1953, eu preciso de todos os painéis que compõem ele. E depois a gente vai colar todos os pedaços e começar a cortar. Pra onde vai isso? Aí vamos fazer um monte de modificações nessa carroceria de fábrica. A primeira coisa que a gente tem que fazer com o nosso Corvette customizado é cortar. Algumas das mudanças que a gente vai fazer têm o propósito de corrigir um problema comum desse Corvette. Uma pessoa mais alta não cabe dentro dele. Por isso, a gente vai acrescentar 12 centímetros no comprimento da cabine. E, além disso, vamos descer os assentos em 10 centímetros também. Isso vai permitir que uma pessoa mais alta consiga sentar no carro e ficar bem confortável. A gente vai cortar tudo que for necessário para encaixar essa carroceria no chassi. Além disso, vamos ter que construir um assoalho novo para ele nessa nova fase. A ideia desse carro conceito é não aumentar a distância entre eixos, mas esticar as portas do carro. Isso vai dar uma aparência mais proporcional a elas e também vai facilitar na hora de entrar e sair dele. Aí, pessoal, obrigado por terem vindo. A ideia aqui é definir um plano para esse carro, mas algumas coisas precisam ser feitas. É que eu sentei nele outro dia e eu fiquei muito alto, eu tive que me deitar no assento. A gente precisa descer os assentos em 10 centímetros. Agora, a gente tem bastante comprimento no carro para deixar ele confortável. Só precisa acertar a altura do assento. Tem uma transmissão que não se move, porque ela é independente. Por isso, a gente vai poder colocar o escape por baixo dela. Só vai ter que encontrar algum lugar para colocar os silenciosos. O tanque de combustível vai ficar atrás e o Will vai cuidar disso. A gente só precisa descobrir quantos litros vão caber. Olha, eu calculo que com o espaço que nós temos,
E dependendo da largura que ele vai ter, a capacidade vai ficar entre 72 e 110 litros. Atualmente, verdade. sem muitas modificações. Acho que tendo 72 como mínimo já tá ótimo. É. Se pensar bem, pisando leve no acelerador, dá para fazer mais de 9 km por litro, sei lá, uns 10, não é isso? 8,5 por litro. Então, assim que a gente receber as rodas montadas, eu quero instalar elas no carro, marcar a posição e abrir as caixas de roda, para a gente saber como é que tá a postura do carro. É, Eu porque acho isso que aqui também é vai importante sair, né? nesse momento do processo que a gente simule o carro todo no chão, para ver como ele fica, qual a altura dele com as rodas e todo o resto que a gente ainda precisa fazer. O que a gente não quer é construir um carro, fazer moldes em cima dele e depois acabar descobrindo que ele está todo torto ou está desalinhado de algum jeito. Aí todas as cópias dele iam sair desse jeito. Tem que ter certeza que ele está perfeito. Beleza, então. A gente se vê na sexta. Te vejo na sexta. Será que fica pronto até a próxima sexta? Não, é que eu tô de folga até a próxima sexta. Como é que é? Como o Kevin aparentemente vai tirar a próxima semana de folga, eu vou pedir pro Will modificar o chassi. A gente estava torcendo para que esse chassi spec fosse perfeito para tudo no Corvette. No papel ele é ótimo. Vamos ver na prática. Precisamos fazer as modificações necessárias para que isso aconteça de verdade. Ele é novinho, mas a gente vai ter que cortar. Aqui é o seguinte, temos que abrir espaço para poder colocar o assento aqui dentro do chassi. O fundo do assento vai ficar no fundo do chassi, ao invés de ficar em cima dele. A minha tarefa hoje é mover essa longarina aqui para fora. Depois mover essa travessa da frente até aqui. Mover isso para dentro. E aí o resultado vai ser um bolsão, um espaço aqui para o motorista poder colocar a bunda dele. Eu não quero cortar material demais, por isso eu vou mover parte do chassi para dentro, parte dele para fora, e eu também vou mover uma parte para frente, mas vamos manter a resistência do chassi. Agora que eu já fiz todas as modificações nessa viga, eu posso soldar de volta no chassi. Após muita soldagem, o chassi ainda está com a forma original. As novas rodas para a simulação do Corvette chegaram. Vamos dar uma olhada e fazer um teste bem rápido de encaixe antes de mandar montar elas. Aqui. Essas são 22? São 22 por 12, se der para tirar da caixa, né? Se a gente... Vamos lá, baby. Por que isso está preso? Eu não sei, porque é uma preso no fundo 22. da caixa. É uma roda 22 numa caixa 20. A gente está criando um protótipo de Corvette 1953 para depois criar um molde dele. E como eu sou o designer, eu posso usar o tamanho da roda que eu quiser. Aí eu vou abusar. Acho que a gente precisa de um tipo de raio de plasma para não ter que usar pneus e daí construir um hovercraft. Eu vou fazer um exame toxicológico nessa galera. Ah, dá um tempo. Vê se pensa fora da caixa, Dave. Como se eu precisasse estar drogado para ter essas ideias. Você é bom com esse negócio? Eu não sei. Eu sou? Ah, vai se sair bem. Você é bom com isso? Essa é a grande pergunta. Olha só, a gente não vai descobrir isso. Não quer se sujar, né? Olha, eu não me Olha, importo em me eu- sujar. Se liga. Ah, Aqui o meu sapato. fiquei triste Mas por eu não você. quero ficar com coceira, não hoje. Eu não me planejei pra isso. Isso eu tô sem roupa significa de mergulhador. não hoje. Significa que você vai ficar em algum momento no futuro? Com certeza. Eu vou ficar com coceira em algum momento. Com esse carro e com você também. A gente vai ser a Irmandade da Coceira. Beleza, eu vou aguardar esse dia. Tá legal, mas espera sentado. Deitado é ainda melhor. Caramba, isso é pesado. Caramba. Ficaram muito legais, hein? Esse carro vai ficar muito louco. Aí, quer saber? Para responder a sua pergunta, você não é ruim com aquela ferramenta.
Eu tenho um pouquinho de experiência. Com as rodas posicionadas no carro, é hora do Will começar a construir o assoalho sobre o chassi. Agora, nesse momento, eu estou trabalhando nesse computador. Eu estou projetando o máximo possível do assoalho. Eu estou tentando prestar atenção no espaço entre o chassi e o assoalho. E também no espaço para o túnel da transmissão. Ontem eu já comecei a cortar e a dobrar todos os painéis e a encaixar algumas partes. Essencialmente, o que eu criei aqui foi esse quebra-cabeça gigante, que vai ser usado como modelo para um assoalho em fibra de vidro. O truque aqui é deixar quase sem emendas. Nós vamos ter um assoalho completo que vai receber os painéis da carroceria por cima. Isso vai facilitar na hora de fazer a carroceria. Vamos usar quantas vezes a gente quiser. Com sorte, a gente vende 1 zilhão desses carros. Agora eu acho que vou fazer a mesma coisa. Vou acrescentar algumas pecinhas, principalmente espaçadores. Assim eu vou saber que estou no caminho certo. O que eu estou querendo é um raio de 9,5 centímetros. E o que eu tenho? Tá errado. Geralmente, quando você mapeia essas coisas, você não quer cometer um erro. Porque isso pode te levar a cometer outros erros. Que idiota. O diâmetro é de 9,5 centímetros. Isso aqui está errado. Deixa eu ver como isso aqui vai ficar no carro e o que eu vou ter que fazer para consertar a curva errada que eu coloquei nessa chapa. Você não vai querer seguir em frente se você sabe que cometeu um erro. Isso vai fazer com que você faça absolutamente tudo errado. Dá para ajeitar isso na mão. Agora é o seguinte. Eu tô preso aqui entre a cruz e a espada. Eu tenho 2 peças que precisam entrar aqui. Vamos ver se elas vão encaixar direito. Eu já mapeei todo esse assoalho. Se essa peça não der certo, eu vou ter que alterar tudo o que eu já fiz. Consegui resolver aquela questão do raio e do diâmetro. Eu consegui fazer como eu queria, mas eu preciso mudar uma última coisa nesse assoalho. Ele tem que descer onde vão ficar os assentos. Com os bancos rebaixados em 10 centímetros, alguém mais alto vai caber no carro sem ficar com a cabeça para cima do para-brisa. O assoalho ficou ótimo, mas eu ainda estou muito preocupado com o Will. Hoje vamos ter uma aula sobre como bater a cabeça na parede. Bom, agora olha só. Eu vou construir caixas de roda para o Corvette. Vai ser bacana, porque eu desenhei elas primeiro no meu computador. E o motivo de eu ter feito essa armação é que ela tem um formato bem específico, uma curva bem grande no lado de dentro. Mas eu sei que eu vou ter que fazer alguns ajustes na parte de dentro, onde ela vai encontrar o paralama. Mas eu já vou preparar a maior parte da peça. Esse trecho vai ficar reto e esse aqui vai ser encolhido, para eu poder enrolar essa chapa em volta. Para eu fazer o outro lado, eu vou posicionar essa coisa desse jeito. E à medida que ele rotacionar de um lado ao outro, ele vai seguir um círculo. Primeiro, eu vou fazer o cilindro na roda inglesa. Basicamente, uma faixa de borracha em volta da matriz, para que ela dê o formato, criando um tipo de cilindro para ele poder cobrir esse ângulo que fica aqui. Dá para ver? Eu não quero nenhuma curva além desse ponto. Por isso, eu vou enrolar só até aqui. Essa é a encolhedora de chapa e ela faz um trabalho muito bom. Ok. Eu deixei isso do modo como eu queria. Agora eu só preciso fazer o painel de cima com essa mesma curva aqui. Aí eu vou poder aparar o excesso e soldar tudo. Oi,
eu sou o Sr. Martelo e eu gostaria de participar desse show. Às vezes, quando o Sr. Luva tá por perto, eu gosto de esmagar os dedos dele, esmagar os dedos dele. O que eu vou fazer com esse cara? A gente está trabalhando no primeiro carro conceito de produção em série aqui da Kindig Design. E o Will acabou de terminar as caixas de roda e o assoalho. Beleza, já terminei, já soldei essas coisas aqui. Agora eu só preciso colocar aqui dentro. Ok, legal. Essa é uma. Ficou bom, hein? Ficou demais. Agora só preciso levar isso pro pessoal fabricar o resto do carro. Ei, me disseram que você estava montando o carro aqui? Eu tava tentando. Ele vai entrar na próxima fase, né? Pois é. Ficou bem bacana aqui dentro. Você já colocou essa flange para encaixar a caixa de roda? Isso vai dar a possibilidade da gente ajustar e colocar ela onde a gente quiser. Eu tentei fazer o assoalho como uma peça só, o maior Legal. e mais completo possível. A gente precisa que esse primeiro molde fique perfeito, porque vai criar cópias dele. Não vamos precisar fazer o molde disso. Ele já é o molde. Isso. Já é uma vantagem. Todo mundo tava coçando a cabeça, se perguntando o que eu tava fazendo. Você podia ter feito de outro jeito, mas eu acho que... Assim foi bem melhor. Eu acho que é melhor assim. O meu jeito foi bem melhor. Isso é raro, mas eu acho que você tá certo. Eu tô brincando. Tô te zoando, Will. Ok, já fui humilhado demais. É verdade, eu concordo. Ok. Beleza. Legal. Bom trabalho. Obrigado. A gente já aumentou a cabine, desceu os assentos e acrescentou mais espaço para as rodas maiores. Agora o Howard vai cuidar do porta-malas, das caixas de roda, compartimento do motor. Quer dizer, eu acho que é o carro todo. Por causa das modificações que a gente fez, eu vou fechar a área do porta-malas. Essa é a área do tanque de combustível, ele vai ficar aqui dentro. A gente tem esses painéis rebaixados e todos eles vão ser selados, para que você não tenha gases do escape entrando na cabine. Para esse projeto, nosso objetivo é deixar superfícies bem lisas para funcionar bem com os moldes. Isso significa que a gente vai usar tudo o que puder. Papelão, massa, fibra de vidro, aço, alumínio, qualquer coisa. De repente, a gente usa até impressora 3D no carro. Desde o começo dos tempos, a Chevrolet constrói esses carros em fibra de vidro. Os Corvettes foram feitos assim porque a primeira versão era um carro esportivo e eles queriam diminuir o peso dele. Não é o meu material favorito para se trabalhar, mas tem as suas vantagens. É leve, muito resistente, mas não sei se eu quero sofrer um acidente de carro. E o Howard adora ele. Parece que o pessoal já colocou o Vinny Lester. Vinny Era a Lester. peça final. Legal, A gente né? está dando os retoques. Show. Eles já terminaram, fizeram todos os detalhes. O Will só está cuidando de umas coisinhas que faltam. Ok. Todos os painéis vão voltar, as portas vão voltar, a carroceria está alinhada, está super, super alinhada. O pessoal da funilaria trabalhou nele como se fosse pintar. E claro, passaram lixas diferentes aqui e ali. Mas Tá. a gente vai arrematar com uma 600. Ok. Né? Tá chegando lá, hein? Legal. Maravilha. Tem umas- E a gente vai mandar com o chassi, não vai tirar a carroceria É. de cima dele, né? É. Eles vão fazer o molde do exterior primeiro. Correto. E vão cuidar do assoalho, É. também das caixas É. de roda, dos porta-malas, dos painéis internos É. e do corta-fogo. A gente já fez um monte de mudanças de design nesse Corvette em particular. Mas ainda não está nem perto do fim. O Greg vai escanear o carro inteiro para a gente ter uma informação digital e poder desenvolver os frisos em volta das portas, a moldura do para-brisa, faróis, lanternas e outras peças. Esse é o formato do local onde os faróis vão ficar. E aí, rapaziada, como é que tá indo o C1? Tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. O Greg já escaneou ele todo, então a gente já tem a versão digital do carro. Agora a gente está pronto para seguir com os moldes e começar a fazer as cópias em fibra. Que da hora. Mas olha, ainda bem que você falou sobre isso. Eu queria conversar com vocês sobre uma coisinha. Eu tenho alguns amigos. Você lembra do Doug Graff? Lembro da CRC. Todos os Corvettes são fabricados em fibra de vidro. Mas o que poderia deixar o Corvette da Kindig Design ainda melhor? Acho que eu sei o que ele vai falar. Já tô começando a ficar com medo. Eu acho que a gente vai fazer essas carrocerias em fibra de carbono.
Não sei por que você não decidiu isso logo no começo. Pois é, eu tava pensando em fazer os mods de prensagem e tal, mas pra ser bem honesto, eu acho que quando o custo é todo contabilizado e o fato da fibra de carbono ser muito mais legal, forte, mais leve, mais forte, eu acho que vai ser um ótimo gancho pra venda. E aí a gente vai fazer essas coisas em fibra de carbono. A má notícia é que vai dar muito mais trabalho e eu já achava que tinha acabado. Pode apostar. Você só dá notícia ruim. Espera só até eles verem como eu enxergo. Pessoal, olha só. Esse aqui é o primeiro carro de produção em fibra de carbono da Kindig Design. Não é bem isso que eu tô vendo. Nem de longe. Tá, você vai convencer eles a fazerem os moldes? Pelo menos. Eu acho que isso não vai ser difícil. Escuta, não vai olha, ser difícil. eu quero continuar com esse projeto, manter ele andando. Eu tô prestes a sair de férias. Não faz isso Eu não. também. Nenhum de vocês Imagina vai uma fazer coisa, isso. Olha imagina isso. Uma praia de areia branca, É. com tartarugas marinhas. E corvetes em fibra Não, de carbono. não tem corvete, porque não tem trabalho ali. É uma praia, Com barcos. com barcos e... Tem lugar pra mim nesse E barco aí? tem uma gostosa só de biquíni e ela traz pinha colada. O dia inteiro. É difícil ganhar disso. Mas eu tô mesmo animado com essas carrocerias, viu? A gente vai pra internet agora, procurar passagem aérea pra Bora Bora. Eles estão fazendo corvetes em Bora Bora? E você não tá convidado, você tá de fora. O Doug e o Austin vão na semana que vem. Tchau. Aham. Bora trabalhar. Apesar do que os caras da oficina pensam, fibra de carbono vai colocar a gente em outro patamar. E aí vem os especialistas para mostrar como é que funciona. Doug e Austin, esse aqui é o modelo. O que vocês acham? Absolutamente incrível. A gente está aqui com o Doug e o Austin. E o Doug Graff é o dono da CRC. Eu acho que a gente produziu um modelo muito bom, mas eu queria que vocês viessem dar uma olhada nele. O Doug Graff e o braço direito dele, o Austin, estão aqui para mostrar como fazer o molde perfeito para fibra de carbono, para criar peças diferentes. Eles já fazem isso há muito tempo, então eu estou muito interessado em descobrir como se faz para fazer isso direito. O nosso objetivo para vir aqui é te ajudar a definir as linhas que dividirão o molde. Eu sei que você quer usar um molde com poucas peças. Tá. Vai ser um pouco desafiador, mas esse esforço extra é o que geralmente caracteriza os carros que você faz. Boa. Vamos adorar trabalhar com vocês. Legal. Bom, eu acho que vocês vão adorar o fato de que a gente não vai usar fibra de vidro, mas vai usar fibra de carbono nele. Agora um recado para quem é purista e fanático pelo Corvette. Eu acho melhor tapar os ouvidos. A minha intenção para esse carro não é necessariamente ter uma fibra de carbono invernizada. A gente vai falar sobre o molde. Tudo nesse carro precisa sair como se fosse uma pilha de copos de plástico. Exatamente. A ideia é poder puxar os Isso, copos, tendo o produção original em por baixo, que é de onde Isso vem o mesmo. próximo copo. E aí, qual a primeira coisa que a gente precisa fazer com relação ao nosso molde? Precisa começar identificando as linhas que dividirão as partes do molde. Ok. Obviamente não podemos fazer um molde com uma única peça gigante, não daria para soltá-lo do carro. Vamos ter que dividi-lo em várias partes. A cópia Legal. do carro será inteira do molde, mas o molde terá que ser desmontado. Quando nós fazemos as nossas peças, precisamos de uma flange para o vácuo, uma borda no perímetro da peça. Daí então nós inserimos uma bolsa sólida com uma abertura e tiramos o ar dela, o que cria cerca de 12 PSI de pressão de vácuo nessas peças. Entendi. Por isso nós conseguimos uma peça muito boa com apenas 70 milésimos de polegada de espessura. Que da hora. Construir um molde como esse exige uma atenção especial para que todas as peças se alinhem. Sim, acho que vai funcionar como um relógio. Ah, eu não vejo a hora. A gente tá pronto para começar agora mesmo. Que tal mandar bala nisso? Vamos sim. Ótimo. Maravilha. Obrigado. A gente tá ansioso, Obrigado. Doug. Austin, obrigado de novo. Bem-vindo a Legal, bordo, hein? obrigado. Valeu. Antes da gente começar o processo de fabricação dos moldes, ainda tá faltando uma coisa, mesmo que eu não queira fazer isso. A gente acabou de conhecer o Doug e o Austin, os profissionais que trabalham com fibra de carbono. E agora a gente está pronto para fazer os moldes. O charme do carro são essas barbatanas pequenas e legais na traseira perto das lanternas. E eu vou falar uma coisa, eu tô triste por vê-las partirem. Isso é chato agora, mas é importante que o carro consiga sair do molde.
Eu gostaria de 1 minuto de silêncio. Por favor. Tá, já deu. Cada um dos painéis da carroceria foi terminado e todos estão impecáveis. Agora é hora de começar a fazer os moldes. Os menores, como aqueles das partes internas e externas das portas, o capô e porta-malas, vão ser mais fáceis de fazer. Por isso, a gente vai começar por eles, para a gente conseguir ganhar mais confiança nisso. É uma fibra de vidro específica para criar moldes. Ela aguenta temperaturas maiores, mas antes dela, a gente tem que aplicar essa resina epóxi preta. O nome oficial dela é PT 1540. Se ela tivesse outro nome, que nome seria? Pé no saco. Depois que aplicar esse pé... a resina de epóxi preta, o Jason vai começar a criar o padrão de aplicação das camadas de fibra de vidro. A gente já fez alguns moldes, mas ainda falta um monte deles. A gente está usando esse tecido de fibra de vidro. Ele é melhor para a fabricação de moldes e a gente quer moldes estruturalmente bem fortes. Queremos fazer justiça a esse carro, por isso temos que criar moldes perfeitos e também muito resistentes para ele. A gente já colocou a estrutura no molde da folha externa do capô. Agora vamos fazer a mesma coisa no molde da parte de baixo dele. A gente só precisa colar as partes da estrutura e depois colar a estrutura no molde. E quando estiver seca, vamos poder abrir o molde. Dá pra ver que isso não é muito divertido, porque no primeiro dia, quando começamos a trabalhar, todo mundo tava aqui animado, ajudando. Era tipo umas 10 pessoas, mas agora só sobrou a Mad e eu. Leva uma eternidade. Se você fizer isso direito, acho que leva uns 2 ou 3 dias para cada peça. Quando o projeto estiver terminado, vai ser divertido. Mas agora não está sendo. Agora os moldes estão prontos e secos e podem começar a etapa de cura, mas primeiro a gente tem que tirar as peças de dentro deles. Abrir os moldes é a minha parte favorita do processo, porque as outras etapas foram muito grudentas. Abrir essas coisas, ouvir o barulho que elas fazem e aí encontrar um molde perfeito é bem legal. Algumas peças são bem fáceis de abrir porque elas têm uma superfície sem muitas curvas, mas tem outras que não são. Quando os moldes não abrem como deveriam, a coisa fica bem estressante. A ideia aqui é não danificar nenhum molde, mas é claro que você pode acabar com uma rachadura qualquer em algum lugar. Se a gente encontrar algum problema sério, isso não vai ser bom, porque vai colocar a gente de novo lá na estaca zero. E se já é ruim fazer isso uma vez, imagina só ter que fazer tudo de novo. Droga! Eu acabei de imprimir as últimas peças da estrutura do para-brisa que eu acabei de criar para o Corvette 53. Quando elas ficam prontas, estão super quentes. Então eu tenho que usar essas luvas para tirá-las da impressora, porque isso é um forno. Eu tive que imprimi-las nessa posição maluca em pé, porque elas são muito grandes. A estrutura do para-brisa do carro tem a largura do carro e uns 30 centímetros de altura. Então eu tive que cortá-la em seções no computador e depois eu vou limpá-las, colá-las e aí a gente vai ter uma ideia melhor da aparência final da estrutura. A peça final vai ser feita em bronze e depois vai ser cromada. Eu mostrei a peça para o Dave no computador e ele gostou muito da peça. Mas ter ela nas suas mãos e depois no carro é mais incrível. Agora eu tenho que soltá-las desse suporte. Já limpei todas as peças e essas duas metades vão se encaixar com esse pino que eu prendi com cola nas duas partes. Para montar a peça final, a gente precisa ligar as duas pontas ao mesmo tempo. Aí eu pedi pro Eric me ajudar com isso. Beleza, a minha tá entrando. Essa coisa seca muito rápido. Eu acabo ficando ansioso quando tenho que usar essa cola. Tá ficando bem bacana. As duas metades estão se encaixando bem. Parece que é bem forte. Acho que ficou muito legal. A gente já preparou o molde da folha externa. Agora tem que fazer o lado de baixo. Quando os moldes não abrem como deveriam, a coisa fica bem estressante. Algumas peças são bem fáceis de abrir porque elas têm uma superfície sem muitas curvas, mas tem outras que não. É isso aí. A gente acabou de tirar o capô de dentro do molde, então já tem o molde para a estrutura interna dele. Pronto para receber a fibra de carbono. Ficou ótimo. Só falta limpar um pouco.
Depois de meses e meses de trabalho, a gente terminou o nosso modelo de carro conceito. Mas essa não foi a etapa final. Ele foi usado como base para a criação de moldes que ainda vão gerar cópias perfeitas dele. E nesse momento, os moldes parecem muito bons. A gente está ficando craque em fabricar moldes para as peças menores, mas agora eu acho que a coisa vai complicar. A gente está instalando separadores para os moldes que a gente vai fazer na traseira e na dianteira. Pode fazer 4, 5, 6 moldes diferentes, mas depois que tira eles, tem uma peça só e não tem emendas na peça. Vamos separar a carroceria aqui no centro e por cima de cada paralama. Depois vamos começar a aplicar a resina de epóxi e a fibra de vidro. E quando secar, vamos abrir os moldes e espero que tudo valha a pena. Até lá a gente cruza os dedos. Eu tô preenchendo os espaços com argila para quando a gente aplicar a resina e a fibra, não tenha nenhum vazamento e aí teremos bordas boas para cada lado do molde. A Mad é muito boa com argila. Ela está conseguindo fechar todos os espaços. É muito importante fazer direito todos os passos. Se você esquecer de fechar um espaço com argila, você vai ter um pedaço a mais no molde e ela vai aparecer em todas as peças. Se você esquecer a cera, não vai conseguir abrir o molde. Se você esquecer o gel, também não vai conseguir abrir o molde. Você não pode pular nenhuma etapa. Não é uma peça simples que você pode refazer o molde. Agora é toda a carroceria, estrutura e interior do carro. Agora a gente tem que colocar a fibra de cabeça para baixo. Eu tô super animada. Mal posso esperar. A gente está pronto para aplicar a fibra de vidro na parte de baixo da traseira. E como ela fica embaixo do carro, alguém tem que deitar no chão. E esse sou eu. Eu perdi a aposta. Legal, não vou ter que ficar embaixo do carro hoje. A Mad vai passar a fibra para mim e eu vou aplicar a coisa de cabeça para baixo. E aproveitar a chuva de resina em cima de mim. Com certeza vai escorrer pelas minhas mãos e vou tentar minimizar o inevitável. Tá usando 2 luvas? Tô sim, tô pronto para isso. Até agora tudo bem. A gente tá quase no fim. Tô vendo uma luz no fim do túnel. A equipe está fazendo um grande progresso com esses moldes para os Corvettes em fibra de carbono. Já terminamos a parte de cima, a dianteira e a traseira. Agora só estão faltando as laterais. O processo está indo muito bem. Essa é de longe mesmo, a maior peça de fibra de vidro que já fizemos. Cobrimos toda a metade de cima do carro com ela e agora a Mad e eu estamos lidando com as laterais, preparando elas e vamos pôr a fibra para terminar o resto do molde. Depois vamos soltar tudo e retirar o carro. A gente está trabalhando nas portas agora, já tem uma pronta. Eu entrei ali dentro e fiz aquela ali. Agora a Mad está dentro do carro para fazer a outra porta, porque eu não ia conseguir sair pela traseira do carro. Então é a vez dela ficar presa ali dentro. A gente vai colocar essa tampa na porta, depois colocar a flange, prender tudo, limpar e também colocar a fibra na lateral do carro. Deve dar tudo certo. É só um pouquinho de claustrofobia. Você é claustrofóbica, Mad? Acho que não, mas vamos descobrir. O motivo para colocar esses painéis nas portas é porque a gente quer um molde único nessas laterais. E essas laterais do carro têm caixas de ar, mas sem as portas a gente fica com esse buraco aqui e isso pode acabar fazendo o molde dobrar ou quebrar no meio. Como a gente quer um molde único aqui, vamos usar esse painel na porta e colocar a fibra por cima. Ele vai agir como um reforço estrutural porque aqui na carroceria, a gente quer ver uma peça única e sólida em fibra de carbono quando a gente tirar os moldes. Acho que isso vai ser mais fácil de falar do que de fazer, mas eu vou deixar o Jason se virar. Usa o seu pé para empurrar a parte de baixo do painel no canto. Pode fazer força. Não se preocupa se vai dobrar o metal. É só fazer força ali na ponta de baixo dele. Tem muita cera. Espera um minuto. Tem muito o quê? Cera? Eu tô escorregando. É bem escorregadio aí dentro. Dá pra você levantar ele mais na frente? Tenta agora. Tá o mais próximo que dá. Quando for furar, fura logo acima do rodapé da chapa de metal. Isso não tá segurando bastante. Eu não consigo entender o que ela fala. Parece a professora do Charlie Brown. Tá bom, tenta agora. Beleza. Isso parece legal. Bom, o meu trabalho terminou porque agora ele tá parafusado num lugar. Eu podia almoçar que ela nem ia perceber.
Eu não faria isso. Ainda tem muita coisa que eu posso ajudar. Eu vou mandar a solda pra você. Ok. Coloca um ponto bem no centro, já que esse é o que a gente vai lixar depois. Ok. Perfeito. Tá, eu acho que ficou bom. Vai pegando isso aqui. Tá, pode sair. Ai, meu joelho tá preso. Maravilha, isso deu super certo. Agora que a gente sabe que a Maddie consegue entrar e sair do carro, eu tenho uma má notícia pra ela depois que a gente terminar as laterais. Depois a gente tem que fazer de novo quando terminar as chapas. Que maravilha. A diversão nunca acaba. Isso é uma espuma preenchedora para acelerar o processo. Agora a gente vai começar a limpar e colocar argila. A gente tem que fechar os vãos que ficaram para a gente poder ter um molde perfeito depois. Depois de preparar as seções das portas para as bolsas de vácuo, a Maddie vai colocar uma flange fechando as caixas de roda para que eles tenham onde prender as bolsas. E a seguir, todo mundo vai ajudar a criar os moldes laterais. Eu não vou fazer isso sozinho. Todo mundo vai sofrer comigo. Temos que garantir que as laterais estão estruturalmente firmes para poderem aguentar a pressão do vácuo que vai ser aplicada. É muito importante aplicar a quantidade correta de fibra de vidro para evitar que esses moldes se deformem ou acabem se movendo. Essa é a camada 2 de 11. Essa é a camada 1. Vocês estão atrasados, eu tava tentando não humilhar vocês. Aí, você vai ajudar? Não. Depois desse pedaço, só faltam mais 750 mil iguaizinhos. A ideia de usar pedaços pequenos de fibra de vidro nesse molde gigante é que isso facilita o manuseio pra gente. E quando você aplica eles retos e depois em um ângulo de 45 graus, consegue aumentar a resistência. Depois de alguns milhares de quadrados de fibra de vidro, a gente está pronto para uma estrutura. Devagar. Essa estrutura vai ajudar na integridade do molde e impedir que ele se dobre, além de permitir que ele fique de cabeça para baixo numa superfície plana. Depois de meses e meses de trabalho, essa coisa está finalmente pronta para ser aberta. É o grande dia. Vamos soltar os moldes do carro e a gente tá animado, nervoso, mas eu acho que vai dar tudo certo. A Maddie já entrou dentro do carro. Ok. Eu vou esperar aqui até ela conseguir soltar os painéis de metal que a gente colocou para fechar as portas. Depois vamos soltar o molde. Esse é o primeiro painel. Espero que isso saia fácil, num pedaço só, porque eu não quero ter que fazer tudo de novo. A ajuda chegou. Se essa coisa não der certo, eu vou ficar muito chateada. Pega aí. Dá pra ver que ele tá torcendo ali. Tenho certeza que é por causa do farol. Parece que o molde ficou preso entre a caixa de roda e o farol, mas a gente tem que soltar esse molde sem arrebentar, senão todo o trabalho tá perdido. Só não puxa forte demais. Esse projeto foi muito desgastante pra minha equipe e pra mim. Mas essa última etapa vai ser realmente o teste definitivo. Uou! Não tá soltando. Versão brasileira, DPN Santos.